Olá pessoal, hoje vamos mostrar para vocês como é um condomínio típico aqui nos Estados Unidos. Vocês talvez já tenham ouvido falar em condomínios onde pessoas famosas moram, tipo o Silvio Santos, o Celebration, que fica perto de Orlando e é administrado pela Disney. Esse condomínio aqui, ele é um condomínio parecido com o Celebration, só que não é tão rico, né? Não é para pessoas tão ricas como o do Celebration. Ele é um condomínio principalmente para pessoas mais idosas. Então você só pode morar aqui se tiver alguma pessoa com mais de 55 anos na sua casa. E você vai ver que tem muitas características específicas que são bem característicos aqui dos Estados Unidos. Então, a primeira coisa é que as casas são todas muito parecidas, são praticamente quase tudo igual. Isso é bem comum aqui nos Estados Unidos, você encontra esses condomínios que no Brasil a gente tem às vezes até um certo preconceito, dizendo que é casa de BNH, né? Aqueles condomínios que é tudo igualzinho, que antigamente se falava isso, né? Mas aqui não, aqui as casas são casas de classe média alta, mesmo assim elas são todas iguaizinhas, como vocês vão ver aqui neste condomínio. Uma coisa bem característica dos americanos é o nacionalismo que eles têm, né? Então, aqui, principalmente quando você se afasta um pouco mais das cidades grandes, mais forte isso fica. Então você vai encontrar muitas casas, todas elas com bandeira. Parece época de Copa do Mundo no Brasil, os carros com bandeira dos Estados Unidos, as casas com bandeira dos Estados Unidos, né? A gente só tem isso na época de Copa do Mundo, mas aqui é o ano inteiro. Então lá atrás tem uma casa com a bandeira. Se eu virar para cá, ó, tem outra casa com a bandeira. Se eu virar para lá tem mais uma casa com bandeira. E assim vai, são várias casas sempre com a bandeira americana na frente. Uma outra curiosidade é que as casas não têm cerca e nem grades. Então são todas abertas, normalmente com muito vidro. Então é bem diferente do que a gente está acostumado. Em relação aos condomínios, isso é bem interessante porque é muito diferente do Brasil. Quando você tem um território, uma área que não está habitada ou que tem um terreno difícil, pantanoso, por exemplo, o que eles fazem? Geralmente o governo entrega aquelas áreas para uma empresa específica. Essa empresa constrói os condomínios e essa empresa passa a administrar esses condomínios como se fosse o Estado. Então essa empresa cobra os impostos, que seria o IPTU do Brasil, e ela fornece toda a infraestrutura, a segurança, a educação. Então a própria empresa atua como o Estado em si, em que os cidadãos prestam contas a essa empresa, né, e não ao governo, digamos assim. Um exemplo disso é a própria Disney, em que o governo da Flórida entregou as terras onde hoje estão os parques da Disney, os condomínios da Disney, e a própria Disney administra esses condomínios. Então as pessoas acabam pagando tributos à Disney e ela administra. Uma outra coisa interessante aqui das casas é que, como eu disse, como elas são para pessoas com mais de 55 anos de idade, não
Não pode morar crianças nas casas, justamente para não incomodar, né, as pessoas. E além disso, não sei se vocês estão percebendo que tem uma espécie de ripa, né? Parece até como se fosse uma casa de madeira, mas na verdade essas casas elas são revestidas de uma espécie de um plástico, né, que eles chamam de siding de vinil. Ou seja, aquele vinil, não sei se é exatamente o mesmo vinil que é utilizado para fazer disco de vinil, né, aqueles discos antigos, mas é uma espécie de um plástico. Então essas casas por fora são todas feitas de plástico. Em cada casa tem o nome dos moradores. Então tem assim, fulano e ciclana, né? Sempre tem o nome dos moradores, de quem está habitando aquela casa. Então é bem interessante, porque principalmente no Brasil com a questão da violência, né, que a gente infelizmente tem, a gente até evita, né, saberem quem é que mora naquele lugar e etc. E aqui não. Aqui todos eles são identificados, você sabe o nome das pessoas. Mais uma curiosidade é que, se vocês verem, todas as casas possuem garagem, mas a maior parte dos americanos não usa suas garagens para colocar o carro. Normalmente o carro fica na frente, ainda é cedo, por isso que tem poucos carros. Mas a maior parte dos carros fica estacionado na frente de casa e eles usam a garagem como oficina, como lugar para guardar bagulho. Então quando eles abrem as garagens, você vê lá sempre tudo montado, cheio de ferramentas, etc. E não tem lugar para o carro. Este condomínio possui campos de golfe por toda parte. Então aqui a gente tem um campo de golfe naquela direção, para lá tem outro campo de golfe. Então todas as áreas têm campo de golfe. E uma curiosidade é que o principal meio de transporte aqui nesse condomínio é justamente os carrinhos de golfe. Então a maior parte dos moradores, ao invés de utilizarem seus carros para se movimentar dentro do condomínio, eles usam carrinhos de golfe. E os centrinhos dos condomínios, que a gente vai mostrar para vocês, é lotado de carrinho de golfe estacionados, justamente os carrinhos dos moradores. E os carrinhos não são todos iguais. Algumas pessoas personalizam o carrinho, que neste aqui. Olha que estiloso. Tem carrinho que imita calhambeque, carro conversível, imitando fusquinha. E aqui até as placas de trânsito fazem menção aos carrinhos. Aqui no condomínio você tem piscina coletiva. Apesar de algumas casas terem piscina, existe também uma piscina coletiva, área de recreação. E uma coisa que é comum agora nesses condomínios mais novos é que o correio não seja mais individualizado. Antigamente cada casa tinha uma caixinha de correio na frente, e agora eles têm essas centrais de correio, e cada vez que chega alguma carta para você, eles entregam aqui nestas centrais de correio. São várias dessas centrais de correio no condomínio, e nelas tem esta caixa que você pode comprar o jornal. Você deposita a moeda e ela abre a portinha para você pegar. Uma outra curiosidade é que aqui nos Estados Unidos a palavra condo ou condomínio, que para nós é o condomínio, não é um condomínio de casas. Para eles, condomínio nunca é de casas, é sempre apenas de apartamentos. Eles só chamam de condomínio quando é um conjunto de apartamentos. Um conjunto de casas, eles não chamam de um nome específico. Às vezes é um village, às vezes é um neighborhood, né? Uma vizinhança. Às vezes eles só dizem que são homes, né? Casas, mas não chamam de condomínio. Se você ver a palavra condo ou condomínio, não é nunca de casas, é sempre de apartamentos. Agora nós vamos mostrar para vocês um pouquinho do centro comercial do condomínio. É tipo como se fosse o centro de uma cidade, mas como este condomínio é grande, ele tem aproximadamente 16 quilômetros de comprimento por 7 quilômetros de largura, ele tem vários desses centrinhos.
No centro, você encontra lojas, bares, restaurantes, supermercados, cinema e principalmente uma praça com arquibancadas, onde sempre tem shows, seja dos próprios moradores ou de artistas que eles contratam. Então, os moradores, principalmente no entardecer e à noite, vêm para este centrinho se encontrar para bater papo e se divertir. Este condomínio é de classe média para alta. Está longe de ser um condomínio de ricos. Na verdade, quem vive aqui normalmente são pessoas aposentadas que foram profissionais liberais, como médicos, engenheiros, ex-policiais, ex-militares, etc. E, às vezes, os seus filhos, claro, os maiores de 18 anos, apesar que os condomínios de ricos são parecidos, o que muda é a quantidade de amenidades. As crianças aqui só são permitidas como visitas, e se forem ficar por alguns dias, é necessário pedir autorização ao condomínio para elas permanecerem aqui. O condomínio possui uma rádio própria que fica neste prédio. E além de tocar músicas, eles dão as notícias do que está acontecendo no condomínio. A Flórida é pantanosa e cheia de lagoas. Então, praticamente todos os condomínios possuem uma lagoa. Esta aqui é muito bonita, mas cuidado que tem jacarés. Então é isso, pessoal. A gente só queria dar uma ideia de como é que funciona um condomínio aqui nos Estados Unidos. Se gostaram, não se esqueçam de inscrever-se e dar um like aí pra gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima!